Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, mais uma vez, para nos brindar com o seu conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre um tema que primeiro eu vou ler a sinopse, para aquelas pessoas que recebem a mala direta, né, toda quarta-feira à noite, recebem o tema que nós vamos apresentar na quinta. Então vamos lá, deixa eu achar onde é que está, para eu poder transmitir para aquelas pessoas que não fazem parte da mala direta. O tema de hoje é sofrimento. Sofrimento. Quem é que já não ouviu essa palavra? Todo mundo já ouviu e em algum momento já teve essa manifestação, se é que eu posso chamar assim, em si, ou na sua família, ou no seu convívio, alguma coisa assim. Então, nada melhor para provar que a humanidade está adquirindo experiência no mundo do que as palavras do Hierofante, proferidas no templo de Delfos aos assistentes. Disse ele o seguinte: saúdo a todos os que vieram para renascer após as dores da terra e que renascem neste instante. Vinde beber a luz do templo, vós todos que saís da noite. Vinde alegrar-vos, vós que sofrestes. Vinde repousar, vós que lutastes. O sol que eu evoco sobre vossas cabeças não é o sol dos mortos, é a luz pura de Dionísio, o grande sol dos iniciados. Pelos vossos sofrimentos passados, pelo esforço que vos traz, vós vencereis, e se acreditardes nas palavras divinas, então já sois vencedores. Porque após o longo circuito das existências tenebrosas, vós saireis finalmente dos círculos dolorosos das gerações e todos vós encontrareis como um só corpo, como uma só alma, como um só Dionísio. Putz, profundo pra caramba. Muito bom. Então é isso aí. Deixa eu chamar o nosso convidado aqui, deixa eu voltar aqui, me refazer, né, perante essa chamada aqui, maravilhosa, né? Então é isso. E aí, olha quem tá aí. Bonita, né? Hein? Você gostou, né? Muito. É, né? Profundo. As palavras do Hierofante não são fáceis. Mas antes disso aí, como é que você está? Tudo bem? Tô ótimo, 100 e tantos %, tudo tranquilo para mim. Eu preciso pegar o teu medidor aí, porque o meu só vai até 100. O meu só vai até 100, entendeu? Eu preciso ver qual é a marca do teu para esse que passa dos 100% é quando a gente se acostuma com a vida, 100 e tantos % é quando a gente começa a viver. É isso. Então, Jorge, e aí? Fora isso, alguma consideração inicial ou já vamos entrar no tema aí? Não, tá tudo tranquilo, tudo certo. A gente vivendo esse momento atípico da humanidade, né? Um momento que deveria ser de aprendizado, né? Mas eu acho que não está sendo como deveria, né? Não está. É uma pena porque isso são só... No início você falou da questão dos sofrimentos da humanidade, né? E que esses, o Hierofante e os outros com os quais ele conversa, vieram após esse período de sofrimento, né? E de dores humanas. Sob esse aspecto, aí a humanidade ela ainda está numa ascendente, ela não começou uma descendente ainda. Por como a gente está no final do ciclo, e já o ciclo novo iniciado, então todos aqueles ocultos, inexistentes aparentemente do ciclo antigo, eles tendem a vir à superfície, até para contemplar o novo ciclo, né? E aí, nesse vir à superfície, todos esses amores, desamores, antipatias, horrores, dores da humanidade, daí o conceito até do assunto que você trouxe hoje, ele tende a aumentar, tende a ser bem mais agudo, para daí então iniciar um processo de compreensão de modo generalizado, né? Então ainda tem muito susto ainda pela frente, grego. Também acredito. Eu já li muito, eu tenho
tive a oportunidade, inclusive, a sorte, né, de ter voltado para a Grécia, enquanto meus tios ainda viviam, né? E eu tive a oportunidade também de estar com meu tio Leônidas, lá em Salônica. E meu tio foi uma pessoa que sofreu muito fisicamente, em outros aspectos também, mas ele participou da Primeira Guerra Mundial, acho que a primeira, ou segunda, Primeira Guerra Mundial, aqueles horrores que ele me contou, que ele passou, de perder parte da perna pelo frio, dos pés. Então, é uma pessoa que sofreu mesmo. Então, eu acho, Jorge, a humanidade não sabe, na sua grande maioria, e espero que não saiba, sinceramente, por sermos meus irmãos e por sermos também sermos um, né, como a gente diz, eu espero que a humanidade não sofra o que alguns irmãos, ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, sofreram. Não sei se tem coisa pior do que o que já aconteceu. Podemos considerar a Atlântida um sofrimento também, Jorge, ou não? Sim, um sofrimento aprendizado que demorou aí alguns milhares de anos para ser equalizado, né? Pois é. Eu penso que, assim, com relação, por exemplo, a seres humanos que viveram experiências como do teu tio, né, assim, de grandes embates, e os que vivem hoje, né, porque você pega hoje o Oriente Médio, com certeza. Isso aí é o dia a dia das pessoas, né? Daí tem dois aspectos, né? O primeiro é que daí é esse tipo de dor, né? Que daí não é só a dor física, é a dor moral, é a dor de alma. E a dor de alma, ela dói muito mais do que a dor física, né? Ou o sofrimento de alma, ele tem muito mais impacto que o sofrimento físico, porque ele se projeta para a humanidade como um todo. Então, esse sofrimento, ele vai ter que ser resgatado. Sabe? E aí é pela própria humanidade, porque esses eventos são decorrentes da inconsciência humana, né? Então a própria humanidade vai ter que resgatar essas dores que ela gerou. Plantou, colheu, né? E depois que daí eu penso que o tipo de dor que a humanidade vive hoje é uma dor mais refinada, né? Assim, porque é uma dor difusa. Antes, então, você ia para a guerra defender a tua pátria, o que é lícito, né? A defesa da pátria é lícita, né? E então via horrores, coisas da guerra, e aí há um nível, há um aspecto de karma ligado às decorrências de uma guerra, né? É o que se faz. Mas havia uma razão muito clara, né? Uma coisa muito pontual, então você conseguia identificar as razões das tuas dores, teus desamores, tuas antipatias, e daí hoje isso é de maneira difusa. Então a humanidade hoje sofre por não ter seus desejos atendidos, desejos, não necessidades, né? Para a gente não confundir. Então tem a necessidade de alimentação, educação, teto para morar, paz, as coisas assim. Então, isso são necessidades, né? Mas a humanidade hoje, ela sofre por conta de desejos não realizados e vive em função de realizar desejos, né? E aí isso cria um sofrimento difuso e uma revolta também difusa. Essa revolta difusa, esse sofrimento difuso, esse ódio não projetado, ele tende a tomar densidade e voltar para toda a humanidade, daí entrelaçado com os semelhantes que já existiram. Então, se coloca para a humanidade um desafio muito grande, né? Resolver suas próprias dores antes de ser engolida por elas, né? Mas porque... isso tá, pode continuar. Segue. Pode falar. Não, porque você queria saber se isso é algo inerente, se sofrimento faz parte do aprendizado. Eu não sei, que a gente tem que experienciar sempre os dois lados para poder dar valor ou saber o que significa uma coisa, né? Você já disse diversas vezes que não existe o mal. O mal é o bem ainda
não alcançável, digamos assim. Seria o sofrimento, um não entendimento ainda, alguma coisa nesse sentido também? Ele existe, ele é necessário na evolução, você sofrer? Como a humanidade não compreende o conceito de mal cósmico de maneira geral, e na tentativa de compreender, então, ela desenvolve o conceito de mal humano e ela densifica o mal humano, né? O que se vive hoje é a colheita com relação à interpretação humana dessa coisa cósmica. Então, o mal humano existe, o mal cósmico não. Como não existe o mal cósmico, o mal humano é uma maia. Né? Você quer ver uma coisa, por exemplo? Inimigo, a palavra inimigo, né? Só não amigos, né? Então, inimigo é só aquele que não é meu amigo. E originalmente era usado para questões assim pessoais, né? Então, tipo assim, se eu não conheço alguém, aquele alguém é meu inimigo, porque não é meu amigo, não era o conceito de inimigo que tem hoje, né? Então, o inimigo é todo aquele que não é meu amigo. Para aqueles que representavam risco para a sociedade, então, um que causasse dano à sociedade como um todo, o que causasse dano ao país, ou aquele exército que representasse um perigo para a minha nação, essas coisas assim, daí o termo usado para designar não era inimigo, então não existia nação inimiga, existia nação hostil. Então, o hostis é aquele que é um inimigo institucional, por exemplo, né? E o hostis, literalmente, significa estrangeiro. Então, todo aquele que fosse estrangeiro seria considerado como hostil. Depois, essa palavra hostil, que era usada para estrangeiro, ela também é usada para designar hóspede. Né? Então, a origem é a mesma, né? De estrangeiro e hóspede é hostil. Então, há uma diferença muito grande entre não ser meu amigo e ser hostil. O que acontece? Há um ponto de ruptura do que seria a busca de equilíbrio para a humanidade, que é a inexistência de uma pedagogia que realmente deixa eu fechar o WhatsApp para não fazer barulho, que realmente contribuísse para o crescimento humano, né? E a razão disso, e a razão de parte do sofrimento da humanidade, é que hoje, desde quando a criança começa a ser alfabetizada, começa a ser colocada para ela a necessidade de competir. Então, o outro, ele é visto como um não amigo, né, mas também como um hostil, porque ele vai disputar comigo aquilo que eu quero. Então, para fazer um papel politicamente correto, para ser uma coisa socialmente aceita, então, aquele conceito de batalha, aquele conceito de considerar todo outro ser humano como inimigo, que é incutido nas crianças desde a mais tenra idade, é traduzido por uma frase como, por exemplo, assim, lutar por um lugar ao sol. Né? E aí, como eu tenho que lutar por um lugar ao sol, se eu vou lutar com alguém, contra alguém. Né? E como só tem um lugar ao sol, todo outro é meu inimigo. Se todo outro é meu inimigo, então eu inicio um ciclo onde eu tenho que dar embate a tudo e a todos. E aí usam o termo selva de pedra. Na selva, o que tem? Animais. Então, tirando eu, todos os outros que vivem na selva são animais. E os animais são hostis à minha pessoa. Né? E aí, então, todo mundo se comporta como se estivesse vivendo em um mundo hostil, onde todo mundo é inimigo, onde todo mundo representa um risco, onde todo mundo é estrangeiro, porque o mundo é meu, me pertence, meu isso, meu aquilo, né?
E aí, a partir disso, começa o quê? O conceito de sofrimento. Agora, você já falou em outras oportunidades, é isso que eu quero entender agora. A gente não cria nada, né? Tá tudo aí. Então, como é que ainda não está claro o seguinte: como é que pode existir sofrimento ou hostilidade, como você disse agora, se, eu não tinha um símile, digamos assim, né? Como é que surgiu o sofrimento ou como é que surgiu a hostilidade se isso não existia? Então, o ser humano, ele inventou isso? É possível a gente criar uma coisa que não existia antes? Como é que é isso? Não, então, primeiro, assim, o sofrimento, vamos pegar a parte etimológica, né? Então, o sofrimento, ele vem de sofrer, né? Latim. Então, sofrer é de sub é o que tá embaixo, né? E o ferre, subferre, e o ferre você levar, suportar. Então, o que te causa sofrimento é tudo aquilo que você se coloca abaixo de. Veja como é uma coisa muito interessante essa raiz, essa chave etimológica. Então, subferre é você se colocar abaixo, né, no processo de carregar. Então, quando você tem uma coisa em você e você coloca a tua consciência abaixo daquela coisa, aquela coisa te provoca sofrimento. Por exemplo, assim, eu tenho um problema para resolver, uma questão. Minha vida, tem uma questão para resolver. O que eu faço? Analiso, eu estou aqui, a questão que eu tenho para resolver, ela está aqui, nesse ponto. Então, eu me coloco acima. Não me causa sofrimento, por quê? Porque é uma coisa que eu vou resolver. Ah, mas eu estou tentando resolver de todas as formas, isso não tem solução. Aí tem aquele ditado popular, se não tem solução, solucionado está. Né? E se não tem solução e então está solucionado, por que eu vou sofrer por alguma coisa que não tem solução? Agora, briguei com o vizinho no elevador. Está aqui a briguinha doméstica matinal com o vizinho, porque eu dei bom dia e ele não respondeu. E aí aquilo começa a me incomodar, e eu fico relembrando daquilo, fico relembrando e fico repassando, remoendo e tecendo mil peripécias mentais, astrais com relação àquilo. Chega um ponto em que daí um simples atrito de elevador me causa sofrimento, porque o atrito está aqui, né? E a minha consciência está subordinada, subferre, né? Sofrimento, eu estou sofrendo porque ninguém me deu bom dia. Então, quem determina, né, o tipo de sofrimento que vai ter, o volume de sofrimento, a intensidade de sofrimento, a quantidade de sofrimento, a permanência do sofrimento, o impacto do sofrimento, é somente a própria pessoa que vai decidir. Eu estou acima ou abaixo das questões que a vida me coloca. Né? E aí, a partir disso, eu sei se eu estou resolvendo sem sofrer, se eu estou equiparado àquilo e aquilo me causa impacto, ou se eu sou refém daquela coisa que aconteceu, isso me causa um profundo sofrimento. Essa é a chave, né, do sofrimento. A pessoa está apaixonada pela outra pessoa. Paixão correspondida, harmônica, pacífica, razoável, convivência, aprendizado, harmonia. Dessa paixão pode ser que se desenvolva o amor depois. Agora, se eu acho que essa paixão é a determinante na minha vida e ela se sobrepõe a tudo na minha vida, o que acontece? Eu estou submetido ao processo da paixão. Qualquer deslize, qualquer palavra que o objeto da paixão te fale, vai causar o que? Dor, porque você está subferre, você está sofrendo, está submetido àquilo. Então, eu falo assim, hoje eu não vou sair contigo, não sei o quê. A tua roupa, não sei o quê. Não sei, qualquer coisa que fale, causa sofrendo, por quê? Porque eu estou submetido. E aí, aqui tem um cuidado muito grande, porque, às vezes, o sofrimento, ele é hábito, ele é lazer, ele é prazer.
né? Porque então o ato de sofrer o tempo inteiro, como se fosse uma salvaguarda, ele já me deixa em um estado de sofredor profissional, e eu me acostumo a reclamar, eu me acostumo a ficar revoltado, eu me acostumo a achar que a vida é pesada, eu acostumo a achar que tudo está conspirando contra mim, que Deus não me protege, que Deus me odeia, que o universo, que não sei o quê, por comodidade, por medo ou por prazer. Por quê? Porque se eu já estou sofrendo com tudo, um sofrimento a mais, um sofrimento a menos não me causa impacto. Então, às vezes, o medo do amanhã é que torna a pessoa um sofredor profissional. Por quê? Porque eu sei que amanhã, se der errado, não faz mal, porque já está tudo errado mesmo. Percebe? Então, isso é uma coisa importante, que é como eu me coloco perante as questões da vida. E uma vez acontecendo a questão, e aí é que vem outra coisa importante, eu posso ou me submeter e me tornar escravo daquilo e deixar que aquilo cristalize a minha alma, e eu vou ser um azedo profissional, um antipático profissional o resto da minha existência por conta daquela coisa que aconteceu, porque eu estava submetido àquilo. Ou então, eu aprendo com a coisa que tem acontecido, não importa o que seja, né? E aí aquela coisa fica como uma experiência e a minha consciência está acima, e eu sei que aquilo daquela forma não vai se repetir. Por quê? Porque eu estou imunizado àquilo. Percebe? É a diferença assim, teu tio foi para a guerra, por um dever cívico. Um outro país estava tentando invadir o teu país, ou ameaçava a família dele, ou ele próprio, assim. Aí, nesses casos, a defesa é lícita, né? Terminou esse embate, termina as razões para o ódio, e o ódio tem que deixar de existir, porque senão daí eu combati na Primeira Guerra Mundial contra a Prússia, contra a Alemanha, ou de embate ao Império Otomano. E ainda hoje, 90 anos depois, 100 anos depois, né, eu odeio profundamente todos aqueles que são descendentes dos descendentes. A grande questão para a humanidade é não deixar que as dores descansem em paz. As guerras deveriam descansar em paz. Os ódios deveriam descansar em paz. Os desamores deveriam descansar em paz. Aí, eu nunca usaria o passado como justificativa para odiar e para sofrer no presente. É diferente assim. Então, a pessoa tem um sofrimento físico. Tem um sofrimento físico, você sabe a razão do sofrimento, né? Aí tem que tentar minorar e resolver esse sofrimento. Se não é solucionável, a mesma coisa. A questão é, eu tenho um sofrimento físico, tenho uma questão para resolver. O quanto essa questão física vai ter impacto em mim, a ponto de daí eu propagar e achar que então daí todos os outros são responsáveis pelo meu sofrimento e passar a odiar a humanidade porque eu queria ter nascido com 2,20 m e eu nasci com 1,90 m ou qualquer coisa que seja, falando de uma maneira simbólica, né? A questão, Grego, que é a causa do sofrimento, é como nós tratamos as coisas da vida. Por quê? Porque nenhum fator externo pode me fazer sofrer constantemente. Se alguém me aprisiona, meu corpo está aprisionado. O grande medo, o grande prejuízo, o grande trauma para a pessoa é se a alma dela ficar aprisionada. E muitas pessoas têm a alma aprisionada com o corpo físico livre. Percebe? Aí, então, como eu lido com as coisas do dia a dia e que determina o que é o meu sofrimento. Assim, uma coisa muito comum meu carro não é um carro do ano, ou não é um carro da moda, ou não é a cor da moda, ou não é a marca da moda. E aí eu transformo isso em um desejo e eu sofro porque eu não consigo atender aquele desejo.
Na verdade, não é sofrimento, é prazer. É prazer, né? O que a gente tem que compreender é que quem vai definir o volume de sofrimento em cada um de nós, a forma como esse sofrimento vai acontecer, se eu vou daí todos os dias tomar uma gota desse sofrimento, ou um cálice, ou um balde, ou se vou mergulhar numa banheira sofrendo todos os dias, sou eu mesmo. Por quê? Porque o sofrimento ele só pode acontecer de dentro para fora. Sofrimento de alma. Então, na alma, lembra, tem aqueles dois princípios, né, que é a atração e repulsão, e tem uma raiz chama K-H-A, que significa cavar. Então, quando na minha alma eu cavo, eu trago à tona, eu exteriorizo uma coisa leve, uma coisa que me cause bem-estar, isso é a raiz de toda alegria. Então, isso tem um nome, dentro do funcionamento, chama Sukha, né? S-U-K-H-A. E, ao contrário, tem uma raiz chamada Du, que é quando eu vou cavar alguma coisa, eu encontro resistência. Então, tem uma função na mente chamada Dukkha, né? Isso para você, para mim, para qualquer ser humano existente, né? Que é a raiz da resistência, da repulsão. Então, quando eu tenho em mim aquilo que é difícil de manter, que toda vez que eu cavo aquilo me causa repulsão, né? Me causa resistência, isso é a raiz da dor, é a raiz do sofrimento. Então, por exemplo, assim, eu tenho em mim, veja só como é interessante, eu criei em mim a imagem de alguém ou alguma coisa que eu não goste, né? Porque a pessoa fez alguma coisa, porque a pessoa disse alguma coisa, ou porque a pessoa é de tal maneira, ou porque ela gosta de tal time, ou porque ela gosta de tal cor, ou porque ela gosta de tal partido político, ou porque ela é da esquerda, da direita, de cima, de baixo, não importa o que seja. Eu crio uma imagem daquilo e eu cavo e eu planto aquilo na minha alma. E aquilo é uma coisa que eu não gosto, então aquilo me incomoda. O que é o me incomodar? É que a imagem daquilo que me incomoda, eu construí um símile na minha alma, e a minha alma, por decorrência natural, ela tem repulsa aquilo que me causa dificuldade, repulsa aquilo que me causa dor. Essa repulsa àquilo que eu mesmo coloquei na alma que é a raiz do sofrimento. Então, eu nunca posso atribuir a um outro a causa do meu sofrimento. Por quê? Porque o como alguém vai agir, eu não posso controlar. Eu posso controlar o como eu vou reagir à ação do outro. E a forma como eu reajo à ação do outro é que vai determinar se eu vou sofrer com aquilo ou não. Eu me recordo, muitos anos atrás, quando eu fumava, a minha amiga psicóloga Gilda Moura, do Rio de Janeiro, ela dizia: Grego, eu posso fazer você parar de fumar a qualquer momento, porque ela é hipnóloga também, né? Posso fazer uma hipnose e você vai deixar de fumar. Mas não vai adiantar nada eu fazer você parar de fumar se nós não descobrirmos a razão pela qual você começou a fumar. Estou contando isso porque vai fazer a minha pergunta. Em que lugar da cosmogênese, ou seja lá de onde foi, qual foi o primeiro momento do sofrimento de um ser humano? Não estou falando de humanidade. Humanidade é o conjunto de seres humanos. Mas quando é que esse sentimento, sei lá como é que a gente pode definir isso, quando é que surgiu no ser humano e o porquê dele? Se ele começou do zero, vamos pegar o momento zero, cosmogênese, ou antropogênese, vamos falar antropogênese, né? Melhor, antropos, o ser humano. Que momento, por que ele herdou um negócio que não era dele? Não sei se a pergunta está bem formulada, mas eu acho que dá para entender o... Tá, não, deu para entender perfeitamente, isso é completamente explicável. Opa, a questão, bom, primeiro a gente tem que colocar um esclarecimento, então assim,
Eu estou mexendo aqui porque eu estou tentando melhorar a internet, tá? Então, aquilo que eu falei de início, a pessoa que não tem fome, né, que não tem alimento, que ela passa fome, isso é um sofrimento, né? Isso é um sofrimento, né? E é um sofrimento físico, é um sofrimento moral, né? É um negócio profundo. E aí o fato de, pelo menos, sim, se tiver pelo menos uma única pessoa na humanidade passando fome, né, deve ser motivo de sofrimento para todos nós, porque não poderia existir. A questão é como que eu lido com isso. Se, porque tem alguém nessa situação, eu vou fazer com que esse seja um sofrimento determinante na minha vida, eu vou ficar incapacitado de trabalhar e de fazer alguma coisa, contribuindo para que isso deixe de existir. Tá? Isso é a primeira coisa. Depois, então, doenças, questões particulares, questões físicas, geram sofrimento. Sempre há uma razão, há uma decorrência, mas é o que a gente está abordando. A gente está abordando o sofrimento de alma, né? O sofrimento de alma, ele está ligado diretamente ao nível de consciência de cada um, né? Por exemplo, assim, vamos supor que eu trabalhasse para defender os animais, né? E eu sou vegetariano porque eu dedico a vida a defender, né, um ponto de vista em que o ser humano não precise de um animal para se alimentar. Vamos fazer de conta, né? Isso é uma coisa nobre. Vou me dedicar para compartilhar consciência para com a humanidade. Agora, se na minha luta, né, eu fico imaginando assim, eu estou pensando uma forma de escrever um documento, né, para compartilhar com um arrazoado, uma coisa lógica que permita as pessoas tomarem consciência. E daí, naquele momento que eu estou escrevendo, eu penso assim, puxa, mas nesse momento, né, foi sacrificado um boi, uma galinha, um animal silvestre, não sei o que e tal. E aí aquilo conturba o meu processo mental. O fato de daí essas conturbações, essas perturbações serem muito frequentes, passa a gerar na alma dessa pessoa que está movida por uma boa intenção, uma revolta muito grande. E a única forma da revolta constante se exteriorizar é dirigindo o ódio a alguém ou alguma coisa. Então, de um ponto neutro de defesa da vida de todos os seres, eu passo a um ponto em que eu odeio, ou sinto repulsa, ou sinto antipatia por todo aquele que consome carne animal. Carne animal, consome carne, né? Ou tira a vida de animais. O meu trabalho está invalidado. Por quê? Porque para defender um reino, eu passo a odiar o outro. Eu odeio todos os seres humanos que se alimentam de animais. Por quê? Porque eu amo os animais. Não era bom fazer um meio termo, amar médio os animais e amar médio os seres humanos, esperando que daí eles tenham consciência? Então, sempre o meu sofrimento, ele está ligado ao estado de consciência que eu tenho, né? Isso é uma parte da resposta à sua pergunta, de que maneira? Vamos pegar, então, o primórdio da raça humana, onde não existia ainda a individualidade, em termos de consciência. Existia a individualidade corpórea, a individualidade física, mas uma alma única. Qual era o sofrimento desses seres que tinham uma alma única? Zero. Isso. Zero. Ótimo. Qual era a consciência desses seres que tinham uma alma única? Zero. Qual era a noção de certo e errado desses seres com consciência única? Zero. Zero. Tanto é que as coisas que aconteceram e que faziam parte do que se pode chamar de rotina, né, do ser humano, quando ele estava em processo de evolução, antes da raça Atlante, assim, não se pode conversar a respeito, né? Então, na medida em que eu vou adquirindo consciência,
eu desenvolvo é como se a gente ficasse mais suscetível ao sofrimento. E você pode pegar hoje uma pessoa mais embrutecida, a sensibilidade dela para o sofrimento é praticamente zero. Ela sofre porque eu não tenho dinheiro para comprar a minha cerveja, porque entende? É o nível diferente. Então, no momento em que a consciência é dada ao ser humano, e ele então passa a conscientemente ainda a agir causando dor ao entorno ou aos seus semelhantes, aí ele passa a experienciar o sofrimento decorrente dessa coisa. É porque aí você vê que apenas 2.000 anos atrás, dentro nossos milênios aí como humanidade, né, aparece uma doutrina que diz que alguém mordeu uma maçã e, em função dessa maçã, começou o sofrimento. Então, essa é... Se você perguntar para grande parte da população, né, principalmente desse lado do hemisfério, eles vão dizer que a origem do sofrimento é o pecado original, essas coisas. E você veja que daí, isso que você citou, é exatamente o que eu escrevi. Então, na medida em que é dada a consciência, é dada a mente, é dado o conhecimento ao ser humano, né, aí ele passa a experienciar o sofrimento por seus próprios atos, né? A fruta é da árvore do conhecimento, né? Então, o conhecimento, quanto maior o conhecimento, quanto maior a consciência, né, maior é o sofrimento pelas ações que a gente vem a praticar. Porque a gente sempre pensa assim, para que não haja sofrimento, então a vida ela tem que ser uma balança. Uma balança é muito cômodo, né? Por quê? Porque tem uma base, tem o fiel, aí tem dois braços da balança, fica naquela brincadeira, bem, mal, bem, mal. Não, vamos levar a vida mais a sério. Ao invés de ser uma balança da forma usual, vamos pensar em uma âncora, né? A âncora assentada na terra, né? E ela é curva. Então, o ponto de equilíbrio é tênue. É um pequeno ponto de equilíbrio é que vai definir para que lado vai pender. Né? E sempre o tombo da âncora é muito mais complexo do que descer um prato da balança. Não é? Então, na medida em que eu tenho uma vida em desequilíbrio, em desarmonia, e a minha âncora pende para lá, pende para cá, ou cai o tempo inteiro, o resultado disso é o sofrimento. Né? Mas sempre o sofrimento ele é auto-infligido, assim, ele é autogerado. Assim, eu tenho que criar em mim a razão, porque não importa o que a outra pessoa tenha feito para mim, não importa o que a vida tenha colocado na minha mesa, não importa o volume de karma que eu tenho para equalizar, ou o meu, ou da minha família, ou da minha pátria, ou da humanidade, não importa, né, o que seja, a maneira como eu vou me comportar perante a vida é que define se a vida é uma vida de sofrimento ou uma vida de trabalho. Tá? Essa é a questão. Aí entra uma questão. Vamos falar dos avataras. Todos que a gente conhece, eu não sei se eles... vou fazer essa pergunta agora, eu não sei se eles... Quando um avatar vem, ele está carregando mais ou menos, ele vem para resgatar alguma coisa da humanidade, acredito eu, né? Não, então... ele vem, não é para resgatar uma coisa da humanidade. Ele vem para contribuir para que a humanidade entre em Dharma, que a humanidade ela entre em equilíbrio por conta própria. Sim. Né? E daí vem a pergunta. Então, por que todos, incluindo o professor Henrique José de Souza, da escola que a gente faz parte, né? Você vê que a vida de todas essas pessoas, todos esses seres que passaram aqui, foi uma vida de sofrimento. Então, aqui se atribui... Como é que é isso? Não dá para entender. Aí você acha que você vem aqui para... Não é assim. Para sofrer. Grego, é assim. No aspecto humano, a vida desses seres, Buda,
Krishna, Quetzalcoatl, Apolônio de Tiana, Tutmés III, Amenófis IV, o próprio Deus dos nórdicos, né, o Jesus da igreja, tantos que vieram trabalhar. Então, do ponto de vista humano, a gente analisa, e aí é permeado daquilo que a gente considera como sofrimento, eles experienciam o sofrimento humano, né? Só que daí neles existe a compreensão que aquele sofrimento humano faz parte do trabalho, e a vida humana deles, do ponto de vista do trabalho, é absolutamente gloriosa e satisfatória, porque estão realizando aquilo para o qual vieram. Percebe? Mesmo que isso tenha que ser realizado à custa de sofrimento sob o aspecto humano. Mas quando eles estão sofrendo, vamos botar entre aspas, eles estão sofrendo por si só, para eles mesmos, ou eles estão captando, ou eles estão pegando alguma coisinha da humanidade? Não, aí depende do trabalho de assim, cada um tem um trabalho muito específico, né? Sim, claro. Aí então pode ter aquele que veio para contribuir para que a humanidade voltasse ao caminho de Dharma, caminho da lei, né? E aí deveria ter um grupo de humanos, seres humanos que participariam do processo e não participam. Então o karma daqueles que não participam vem para aquele que está coordenando o trabalho. E aí esse karma ele se transforma em doenças. Às vezes o karma da própria humanidade também pesa. Por quê? Porque é um processo de doação, é um processo de amor fraterno, né? Que daí que são seres que vivem num conceito diferente, aí contempla, né, não o corpo de um indivíduo, contempla o corpo da humanidade como um todo, contempla não a alma do indivíduo, contempla a alma da humanidade, né? E aí ele vai e estende a mão para a humanidade da mesma forma como você estende a mão para alguém que tem acabado de cair na calçada na tua frente. Entende? E esse estender a mão, aí vale o noli me tangere, não me toque, né? Aí, então, há uma troca, né? E essa troca faz com que daí além de trabalhar para a humanidade, contribua, né, para carregar parte das coisas da humanidade. Então, peraí, ótimo. Mas se ele contribui para carregar parte da humanidade, se ele vem sem essa incumbência, como é que ele leva coisas que não são dele, vamos dizer? É que assim, existe o Duralex sed lex, né? Se não fico tranquilo aqui, vai aparecer alguém que vai levar minhas tranqueiras e vai levar, de meio mundo que eu conheço, vai levar embora também. E a coisa não é bem assim, né? Não. Ninguém vai vir aqui, porque tem gente que espera que alguém venha para levar. A gente pode colocar assim, Grego, quer ver? Uma coisa que me ocorre é que os problemas que são comuns à humanidade, eles podem ter uma ajuda para resolver. Então, venham desses seres, um Buda, um Bodhisattva, um Avatar, um Manu, que seja, e ele contribui para o equilíbrio daquelas coisas que são comuns à humanidade e fazem parte do Anima Mundi. Agora, aquelas coisas que pertencem ao indivíduo, isso o próprio indivíduo que resolve. Dentro do foi bom, isso aí, foi bom esclarecer exatamente isso. Dentro do quase puti que eu te ajudarei, né? Ou então, assim, nas coisas que competem à divindade, né? Aí, quando antropomorfizada, ela move o universo para resolver e para colocar em ordem, em linha, em harmonia. Quanto às coisas que competem à humanidade, ao indivíduo, à persona, não move uma palha. Não move uma palha. Você está falando do Duralex ad lex, eu te cortei, completa aquele pensamento. Não, Duralex ad lex é isso, que daí uma vez antropomorfizado, né, uma vez vivendo enquanto ser humano, você passa a ter contato, né, vamos pegar um exemplo do Jesus, né? Então, ele devia contribuir, trabalhar para fazer o renascimento da humanidade como um todo. Ele foi lá e fez renascer indivíduos. Ele devia contribuir para alimentar a humanidade de conhecimento, que mudasse o estado de consciência como um todo, alimenta alguns indivíduos. Devia trabalhar para a dor da humanidade como um todo, se compraz e se envolve com a dor de alguns indivíduos. E aí, nesse caso, o karma passa a operar
a ponto de o envolvimento com esses indivíduos atrapalhar a conclusão integral do trabalho para o qual esse ser passou a existir. Isso tem sido, assim, isso, vou corrigir o tempo verbal, não, isso não tem sido, isso tinha sido a tônica que norteou a vinda de praticamente todos que vieram antes, né, da Atlântida. Pois bem, então agora chegamos num ponto legal. Maitreya, ele veio aqui para fazer o quê? O que ele veio fazer agora nessa fase? Aqui saiu na chuva é para se molhar. Então, o que Não, são questões simples de responder. Não, Sim, não é vamos lá. É que, assim, então sempre existiu esse eletrocardiograma, né? Aí a humanidade decai, daí a divindade se antropomorfiza, ajuda, eleva a humanidade, dela se afasta, aí a humanidade decai, a humanidade sobe, desce. Então veio, ficou nesse ir e vir, né? E é o que permeia toda a história humana, né? Nas últimas centenas de milhares de anos. Só que daí chegaria a um ponto, segundo as tradições antigas, que daí haveria um Buda, um ser síntese de fim de ciclos, né? E que isso aconteceria quando a ambiência para que a humanidade fosse colocada inteira nos eixos, né, que o sofrimento humano pudesse ter uma solução, já tivesse acontecido. Como isso já aconteceu, então o que a gente tem hoje é uma manifestação de consciência, uma manifestação de um estado de consciência, né, de uma forma como nunca antes, né, e inatingível às mazelas da humanidade, inatingível pelas mazelas da humanidade. Tá? Então, a chance de dar errado inexiste. A chance de se envolver inexiste. Por quê? Porque todo o trabalho foi feito, especialmente de 1800 para frente, né, para que a gente chegasse nesse momento agora já com a nave, o navio, a barca, a garta, encaminhada na direção correta, né? A questão que fica assim, todo sofrimento humano, toda coisa que engendra sofrimento, ela foi criada fisicamente na alma dos seres humanos. Os seres humanos deram vida às razões que os fazem sofrer, não é? Com certeza. E essas coisas vivas criadas pelos seres humanos, né, elas têm que ser resolvidas, não vão desaparecer por magia. Elas têm que ser sublimadas, compreendidas. E para que alguma coisa seja compreendida, sublimada, resolvida, ela precisa ser vista, né? E a maneira de ser vista é vindo à tona. E onde é que as razões de sofrimento vêm à tona? Primeiro na alma de cada um, e em não dando conta na alma de cada um, eu exteriorizo como revolta, propagando o sofrimento. Lembra que existia, há muitos anos atrás, uma coisinha chamada echo chain, cadeia de eco? Daí era um cabelinho com som que você pressionava ele emitia um ruído, o ruído dele acordava o outro, por isso falava uma cadeia de eco, né? O ser humano se comporta de maneira mais ou menos parecida, similar, né? Onde, em não dando conta em si mesmo das razões que ele próprio criou em si para gerar nele próprio os motivos para sofrer, então ele exterioriza essas razões atribuindo a culpa ao outro. Essa exteriorização faz com que o outro reaja e desperte nele uma reação às razões para sofrer, e passa a sofrer e exterioriza, e desperta no outro. Então, a gente vive um processo de contágio de sofrimento, contágio de ódio, contágio de antipatia. É como se fosse um termo muito em voga hoje, uma epidemia, né? Epidemos, né? Que assim, aquilo que atinge a todos. Isso. Né?
Só que aquele que atinge a todos, porque agora é a antipatia, é a revolta, é a impaciência, a desarmonia, a frustração, essas coisas assim, né? E aí, no conjunto, porque a anima mundi, a alma do mundo, ela é só o somatório da alma de todos os seres humanos. Se em mim a revolta ela vai causar resistência, né, que é o dukkha, né? A minha alma ela quer expulsar aquilo que me causa dor, ela quer expulsar aquilo que me causa antipatia e que eu mesmo enfiei goela abaixo e que eu mantenho. Agora você imagina a alma do mundo repleta de não conformidades enfiadas goela abaixo por cada um ser humano. O que acontece? Esse movimento de resistência, de repulsão, esse dukkha, ele é planetário, né? Aí a anima mundi se revolta, né? E aí quando a alma se revolta, o corpo adoece. Quando a anima mundi se revolta, o corpo adoece. Quando o corpo adoece, ele tem que reagir. Como é que ele vai reagir? Terra, água, ar, fogo. Os cataclismos. Né? E o intervalo disso, aí essa vitalidade, esse corpo prânico do anima mundi, o que vai acontecer? Essas inteligências instintivas vão reagir também. E aí a gente tem algumas experiências, algumas amostras no que a gente considera como essas grandes epidemias pelas quais a humanidade tem passado. Então, daí, é como se todos contribuíssem aos poucos, para um grande conglomerado entrelaçado de razões para sofrer. Então, sim, então você contribuiu com A para sofrer, eu contribuí com B, o outro com C. Só que o âmago disso, o egrégor disso, tem um nome, sofrimento. Esse sofrimento, ele causa repulsão na alma do mundo e no corpo prânico do mundo, no corpo vital do mundo. O que acontece? Então, vamos criar uma harmônica e vamos devolver à humanidade o sofrimento. Aí a gente vê essas coisas pelas quais a humanidade passa de maneira geral, que é o que a gente está passando agora, em 2020. Agora, por outro lado, vamos... Percebe a mecânica intrincada do sofrimento generalizado da humanidade, que ele está originado, né, numa simples revolta de um indivíduo multiplicado por bilhões? Sim. Agora só uma perguntinha. E do lado de lá? O que acontece? O que acontece no mundo astral? O mundo astral ele participa de alguma forma, vamos dizer, para solucionar certos tipos de coisas. Você já disse aqui para a gente cuidar, eu gravei aqui. Tem um mundo astral, a gente podia distinguir em duas partes, né? Para simplificar bem, porque o mundo astral, ele existe em 7 planos, e aí cada um 7, então existe, na verdade, 49 mundos astrais, né? E a única coisa, assim, você tem no oceano, né? Você tem o peixinho de decoração, que vive nos corais, e você tem a baleia. Realidade diferente, consciência diferente, biologia diferente, mundo diferente, alimentação diferente, código de linguagem diferente. A única coisa que eles compartem é o meio onde eles vivem. O mundo astral é assim. Então, existe uma parte do mundo astral, que é aquela parte que está umbilicalmente ligada aos seres que trabalham ainda no plano mais denso, plano físico. Então, todos nós e tudo que existe tem seu símile no astral. Quando a gente sofre fisicamente, a gente gerou antes a dor no astral vai gerar uma dor física, vai gerar revolta, essas coisas assim. Então, há um processo simbiótico, né? Uma simbiose caótica, né, de sofrimento, né, entre o mundo físico e o mundo astral. Por quê? Porque um é só decorrência do outro. E, ao mesmo tempo, existe no mundo astral, né, aqueles seres que já não têm ligação direta com a cadeia, com o que está acontecendo aqui, né, e não sabem nem o que acontece. Sabe? Não, então, não é que o mundo astral está ali sentado, apavorado, vendo o que está acontecendo. Não, existem as consciências, os devas, os seres, os mundos, existe uma porção de coisa, porque o mundo astral ele existe no universo.
Há um universo astral, há um universo mental, assim como há um universo físico, assim como há um universo prânico, né? Então, nesse mundo astral, que não é assim, só em volta da minha pessoa, não é só em volta da Terra, não é só em volta do sistema solar, não, é no universo. Então, tem gente, tem seres, tem consciência, que levam sua vida regularmente, não ligando a mínima para que o peixinho de Recife, de repente, resolveu dar cabeçada na pedra, porque ele está revoltado, que o Recife está cinza e deveria ser vermelho. Né? E a baleia o que está fazendo, e o golfinho que está fazendo? Estão nadando livremente, aproveitando a sua existência para evoluir. O universo, ele assim, não é um pandemônio entrelaçado, né? São esferas concêntricas absolutamente independentes. O que liga essas esferas, temporariamente, é um fio que faz com que todas as potencialidades nessas 7 camadas universais estejam à disposição de um ser em determinado momento. No caso, agora, o ser humano, ele tem nele o mundo físico à disposição, o mundo vital à disposição, o mundo astral à disposição, o mundo mental à disposição. 4 camadas entrelaçadas com 3 que não têm forma. Então, no ser humano, 7 pontos entrelaçados, 7 universos entrelaçados, não é? Agora, o astral, o plano... A mesma coisa. O plano mental, então, é um caos, por conta que hoje todo mundo só quer consumir conhecimento para competir, para ter cada vez mais. Não, nada disso. Isso é a parte mais rasteira do plano mental. Né? O plano mental como um todo tem as consciências, os elementais, os devas, as hierarquias, o reflexo dos planetas, do sistema solar. É que quando a gente pensa em sofrimento, né, e por conta da gente não saber lidar com o seu próprio sofrimento, a gente tende a imaginar um universo sofredor. Não existe universo sofredor. A gente tende a imaginar hierarquias cósmicas sofredoras. Não existe hierarquia cósmica sofredora. A gente tende a imaginar um inferno de seres sofrendo. Não existe inferno. O inferno está na alma de cada um. É isso que eu queria perguntar para a gente encerrar. Vamos supor que a transição para o novo ciclo, vamos falar assim, aconteceu alguma coisa grande aqui, ou seja, uma pandemia, seja o que for aqui. Todo mundo vai embora. Uns sem sofrimento, outros com sofrimento. Qual é o impacto disso dentro do... Você acabou de dizer, mas gera um impacto no astral ou não gera um impacto no astral? Gera todo impacto no astral que tem a ver com a humanidade. Com a humanidade. Então, e como é que fica aí? E para você resgatar isso, ou para você sublimar isso, ou para você resolver isso? Mas, Grego, você veja assim, a peste romana, né, a peste negra, a gripe espanhola. Então, ou tira isso, né, as grandes invasões, as ações lá dos flagelos dos deuses, Átila, Gengis Khan, Tamerlão, né, as ações dos impérios antigos, Império Otomano, Império Persa, Império Romano, Império dos Seleucida, todos, e como é que esse... Então, o volume de dor gerada pelas ações da humanidade é gigantesco, né? Não reverbera de volta? Mas o que a gente vive hoje é o resultado disso. Agora sim, é isso que eu queria saber. Por isso que daí a questão é que daí a gente vive um fim de ciclo que é isso caindo como chuva, né? É tudo que foi plantado sendo colhido agora. Isso é fim de ciclo. Perfeito, né? perfeito. Só que, ao mesmo tempo, existe um novo ciclo completamente puro, límpido, translúcido, claro, luminoso, glorioso, esplêndido, intrépido, formidabilíssimo, que é o ciclo do Avatar do Buda Síntese. Né? E aí, então, coexistem na humanidade seres humanos integralmente ligados ao ciclo que termina e seres humanos integralmente ligados ao ciclo que começa. O que muda? A tônica, a matéria da alma de cada um. Aí, assim, eu vivo ligado ao ciclo que inicia. Onde é que o meu astral vive? Meu astral vive em um mundo límpido.
Perfeito. Eu vivo ligado em todos os olhos e odeio todos e é tudo porque não sei o quê, porque você veste a camisa que eu não gosto, porque você torce para o time, porque você é do partido, porque você não sei o quê e tal. Onde é que a minha alma vive? Sua alma está chafurdando em todos os valores do ciclo passado, que é onde que existem todas as dores humanas, horrores, antipatias, medo, sofrimento, todos os gritos, todas as mortes, todas as experiências, está tudo ali esperando para vir à tona. Só que daí há duas maneiras de resolver essas dores, né? A dor, ela existe e ela pode se exteriorizar e você compreende e resolve a dor do passado. Eu perdoo o meu irmão de humanidade que cometeu um crime de lesa evolução quando invadiu, por quê? Porque era consciência possível à época. Agora, eu não vou odiar todos os seres daquela raça, daquele país, daquela origem, porque há 1.000, 2.000, 5.000, 50.000 anos atrás, alguém fez mal, então eu vou e perdoo o passado, não em mim. Não em mim, porque eu não tenho ódio contra ninguém. Né? Eu tenho pequenas antipatias, mas eu só tenho pequena antipatia por aqueles que prejudicam o trabalho ao qual me dedico. Né? Agora, eu não tenho ódio contra ninguém. Então, mesmo eu não tendo ódio contra ninguém, eu tenho ciência histórica do que aconteceu e eu abençoo, eu perdoo, eu mudo o passado. Fazendo o quê? Compreendendo os atos que a humanidade teve que praticar por inconsciência. Então, em fazendo isso, esse histórico humano não se manifesta em mim como revolta e eu não perpetuo. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma de resolver é quando, então, daí eu tenho uma não conformidade, eu tenho uma razão para sofrer, e eu exteriorizo e magoo, faço uma outra pessoa sofrer para repartir aquilo que me faz sofrer. Ou é como o erro, né? Então, eu tenho um impulso para errar. Eu posso resolver o erro enquanto impulso, eu posso não conseguir resolver enquanto impulso e eu erro e eu aprendo e não repito, ou eu não resolvo o erro enquanto impulso, eu erro, não aprendo e repito continuamente. Eu estou causando dor, principalmente causando dor a mim mesmo. Trago novamente aquele exemplo da descida de Dante com Virgílio aos infernos, onde tinha o rio de sangue fervente. E aí estava lá o centauro, né, mentauro, corpo de animal com cabeça e dorso de homem, flechando os que estavam no rio, que eram aqueles que prejudicavam os outros seres humanos. Então, o centauro, o mentauro, é como se fosse assim, é o senhor de todo o sofrimento, que é o quê? É a mente cobrando e a mente fazendo com que cada um de nós sofra por aquilo que deixou entrar na própria alma, a ponto de ficar mergulhado no seu próprio sangue, matéria tamásica. Enquanto eu não chegar num processo de harmonia, eu não consigo. E qual que é o caminho? O caminho para a gente minorar ou resolver de vez o sofrimento humano? O ser humano ele é dividido em 9 seções, em 9 aspectos, né? Em 9 partes. Então, eu compreender essas partes, compreender essas seções, compreender esses aspectos e equalizá-los, fazer com que essa âncora ela não precise mais se equilibrar na Terra, mas ela flutue, essa é a solução para o sofrimento humano. Só que não existe como resolver o sofrimento humano. Eu tenho que fazer com que cada um ser humano resolva o sofrimento em si e, por decorrência, o sofrimento humano está resolvido. Por quê? Porque assim como o ser humano alimenta o sofrimento próprio e o sofrimento da humanidade, ele é que consegue sublimar o sofrimento próprio e o sofrimento da humanidade, fazendo o quê? Vontade, inteligência e emoção. Supra-vontade, auto-vontade, vontade instintiva. Supra-inteligência, auto-inteligência, inteligência instintiva. Supra-emoção, auto-emoção, emoção instintiva. Equilibrando essas coisas, eu me assenhoro das razões que fazem sofrer a humanidade em mim, porque eu faço parte da humanidade. Muito bem. Gostei. Gostei. Eu fico, quando a gente fecha com chave de ouro, eu gosto muito aqui.
Muito legal, foi muito bom, muito didático. Você está vermelho, eu gostei assim. Eu consigo deixar vermelho. Quando a gente vai falar dessas coisas, dá um calor, né? Porque para falar. É porque, lembra aquele processo, né? Porque daí a palavra ela só tem vida se ela for gerada na mente e encapsulada no coração, né? E a gente tem que buscar a palavra no lugar onde ela reside. Então, quando a gente vai falar de assuntos abstratos, tem que pegar uma parte do mundo abstrato, encapsular com a emoção humana e trazer. E isso causa uma elevação de temperatura no astral, aí fica ruborizado. É bom que a gente experiencia uma série de coisas novas, isso é muito bom. Brother, mais uma vez, muito obrigado, agradeço em nome do nosso público telespectador aqui, que sempre anseia para ouvi-lo, né? Assistir o Vida Inteligente. Eu só posso lhe agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Grego, a oportunidade da gente conversar e trocar ideia, assim, trazendo elementos que possam fazer com que as pessoas, nossa, conheça-te a ti mesmo, né? Assim, conheçam-se a si próprios, para daí começar a se senhorar da própria vida, né? Para daí não ficar mergulhado em sofrimentos desnecessários e levar a vida sem reclamar, porque a vida que a gente tem hoje foi a vida que a gente desejou ontem, a vida que a gente vai ter amanhã é a vida que a gente está desejando hoje, então não adianta culpar ninguém. Não tem ninguém anotando, assim, dizer assim, olha, o Jorge... Não, a gente tem que compreender que nós somos, assim, senhores absolutos de parte do universo temporariamente que parte. Meu corpo físico, meu corpo prânico, meu astral e meu mental entrelaçado, né, com o que de mais sublime no universo, que é o que a gente conceitua como espírito. Né? Não trazer luz a essa parte do universo que nos compete é um desperdício. Né? Então, a gente tem que viver a vida sem ficar submetido às coisas da vida. Sofrimento é isso, subfere, né? É você se colocar abaixo da coisa em si. Não importa o que a vida te apresente, coloque-se acima das coisas da vida, se a senhora de sua própria vida, então você vai ter uma vida de ser humano, sem sofrimento. Muito bem. Valeu. Tem alguém aqui que quer te mandar um abraço. Olha, você lembra dele aqui ou não? Eu tenho a contraparte dele, eu tenho um dourado. Quando nós mudamos para cá, foi um presente que você deu aqui para o Vida Inteligente. Tá aqui guardado. Isso aí, Jorge. Como é que é? Eu materializei os dois e daí eu entreguei para você. Materializei não nesse sentido, né? Maravilha. Muito obrigado, brother. Até a próxima, então. Fique bem, fique em paz e que a lei continue agindo em você, Grego, através de você e em todos vocês, através de todos vocês, para que a gente tenha uma vida gloriosa. Vamos fazer jus à esperança que a lei deposita em cada um de nós. Isso, abraço. Gente, é gostoso, né, a gente lidar com isso. Agora só sofre quem quer. Nós não, fiquei quietinho aqui, o irmão Jorge Antônio Ouro deu, né? Então nós sabemos todos os caminhos. Você vê, já são 300 e tantas chaves aí, 300 e tantas ferramentas que ao longo desse tempo todo a gente vem passando, vem compartilhando juntos. Então, só não trabalha quem não quiser. É isso aí. Fraterno abraço e até a semana que vem.